Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Silvia está aqui aguardando. Confira a amostra, o lápis mais criativo do mundo. De 8 de março a 3. Estamos ao vivo, pessoal, seja muito bem-vindo, boa noite, na paz do Senhor. Estamos começando a nossa live da semana. E hoje o nosso convidado, como eu falei durante a semana, é um capelão. Ele é pastor, mestre e doutorando em ciências da religião. Tá? Ele estará aqui conosco para a gente tirar dúvidas, né, sobre esse assunto muito importante. Tá? Então, hoje, dia 29 de março de 2022, às 21h04, a gente começa a nossa live da semana. Tudo bem? Geraldo Henrique dos Santos chegou aqui conosco. Muito bem-vindo, Geraldo. A Silvia, minha irmã, já está aqui. Se vocês quiserem colocar o estado que vocês são, a cidade, tudo bem, pessoal? O pessoal está entrando. E já vão verificando, pessoal, se você é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, vai deixando o seu curtir, o seu comentário, ative o sininho. Para quê? Para você receber as notificações dos novos vídeos. É importante porque a gente tem vídeos todos os dias, tem as lives semanais, e pode acontecer de você esquecer. Então, você ativando o sininho, o YouTube vai avisar sempre que tiver novos vídeos, tudo bem? Então, vamos lá, sem mais delongas. Você já ouviu falar de capelania? Você sabe para que ela serve, como que ela funciona? Sua igreja tem um departamento de capelania? Você quer saber como se tornar um capelão? Tem mercado de trabalho também nessa área? Ela abrange quais áreas? É tudo isso que você vai ficar sabendo e muito mais. Então, com vocês, seja bem-vindo, o pastor Éder William. Ele é mestre, doutorando em ciências da religião. Ele também é reitor no Instituto Bíblico Etnos e membro da Assembleia de Deus, Missão em Fazenda do Oeste, Paraná. Vou abrir a tela aqui e vocês vão conhecer agora o nosso convidado da noite. Seja bem-vindo, pastor Éder William. Muito obrigado, professora Silvana, pelas boas-vindas. Eu trago para todos os seus internautas, inscritos aí no canal, a saudação da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, no município de Fazenda, Rio Grande, em nosso querido estado do Paraná. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir. Amém. Então, o nosso convidado é lá do Paraná. Eu estava reparando, gente. A quarta live semanal, né? Exceto a que a gente fez extraordinária no sábado, todos do Sul, os convidados, exceto a de domingo, não foi planejado, não. Vocês acreditam? Mas é isso. Só antes da gente começar a entrevista, vamos fazer menção a alguns nomes. O Derville Silva, de Bom Jesus dos Perdões. Obrigada, Derville, meu cunhado. O Ivo Gomes, de Recife, Pernambuco. O Geraldo é de Curitiba, Paraná. Falando nisso, pastor Éder, Fazenda, o local que o senhor mora, fica mais ou menos quantos quilômetros de Curitiba? Fazenda do Oeste, né? Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, desculpa. Fica quantos quilômetros, mais ou menos, de Curitiba? Pertence à região metropolitana de Curitiba e faz divisa com Curitiba. Ah, bem pertinho ali, encostando. Então, para você ter uma ideia, da minha casa de carro até Curitiba, 10 minutinhos. Ah, praticamente Curitiba.
Uma cidade isso. muito bonita, um estado muito bonito. Meu pai é paranaense, de Paranavaí, né? Eu Opa, tenho um carinho conheço. muito grande, um carinho muito grande pelo Paraná. Tenho meus parentes também que moram lá. Mas tudo bem, vamos para a nossa pauta. Pastor Éder, primeiro, como eu gosto de fazer, quem é o pastor Éder William? O senhor nasceu num berço evangélico, nasceu no estado do Paraná mesmo. Como que o senhor foi parar no pastorado, na capelania, um acadêmico, mestre, doutorando? Fale essa trajetória intelectual, ministerial, familiar. Conta para a gente, para o público conhecer melhor o nosso convidado, por favor. Ok. Eu completo neste ano, com a permissão de Deus, aí, 50 anos de idade, né? Meio século. O tempo passou muito rápido, viu, professora Silvana? Nós fomos criados no Evangelho desde a tenra idade, então eu estou na Assembleia de Deus há 49 anos, que corresponde à minha idade. Nosso primeiro pastor foi o saudoso pastor Joaquim Marcelino da Silva, que foi um dos grandes pastores assembleanos, e eu nasci em Santo André, no ABC Paulista, e casei-me com a Leila Aparecida Martins dos Santos, missionária Leila, minha esposa, que é paranaense, do norte do Paraná, da cidade de Itapejara, que é próxima ali de Cianorte, né? Região ali do norte do Paraná. Temos 3 filhos, o Lucas, que é presbítero já, casado, ele serve a Deus na Igreja Assembleia de Deus também da Missão, em Varginha, sul de Minas, e tenho ainda em casa o Mateus, que faz engenharia de produção, e o Tiago, que é o caçula, que serve o Exército Brasileiro como soldado. Nós estamos exercendo o ministério. Desde a minha mocidade, eu fui separado ao diaconato ainda jovem. Na época, foi a exceção da exceção da exceção, porque há mais de 30 anos atrás não era costume separar diácono solteiro na Assembleia de Deus. Depois, então, eu conheci a Leila, nos casamos, cheguei ao presbitério, ordenado a evangelista, até ao pastorado. Já pastoreei várias igrejas. Atualmente não estou pastoreando, mas estou trabalhando na docência do ensino teológico do Instituto Etnos, do qual também sou reitor. E então, hoje nós estamos trabalhando focados no ensino da educação teológica. E paralelo ao ensino da educação teológica, nós estamos cursando o doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, e também estamos exercendo aí a atividade de capelania, que é uma parceria do nosso Instituto Bíblico Etnos, junto com a Florida Leadership and Ministries University. Então, a Universidade Evangélica da Flórida, em parceria com o Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor, nós estamos trazendo para o Brasil a capelania através da metodologia norte-americana em nosso contexto tupiniquim. Okay? Então, resumidamente, o pastor Éder é essa pessoa simples que está aqui para compartilhar nessa live um pouco da questão que envolve o tema, que é a capelania. E só para finalizar a apresentação, meu domicílio eclesiástico é na Fazenda Rio Grande. Eu sirvo como pastor auxiliar na igreja sede do Ministério da Missão. E o nosso pastor presidente é o pastor Daniel Storm. Tá ótima apresentação. Estão vendo aí, pessoal? Vamos ver quem mais entrou. A Simone Tula, o Voo de Vestido, Silvia Liliane,
Vamos ver aqui mais. Boa noite, pessoal. Vai colocando, tá bom? O estado. Pastor Éder, o que é capelania? O que significa esse termo? O que é isso? Para quem não tem uma noção, como que o senhor explica capelania? Bem, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar responder a pergunta falando um pouquinho da etimologia da palavra e recorrendo a 2 panos de fundo histórico para a gente entender a origem do termo. Então, a expressão, o verbete capelania, vem do latim capella, tá? Que significa uma capa. Então, literalmente, etimologicamente, capelania é uma palavra de origem latina, capela, que significa uma capa. Como assim uma capa? Então, o primeiro pano de fundo histórico que eu preciso aqui jogar um pouquinho de luz para a gente entender a construção histórica dessa palavra é a gente voltar no século IV da nossa era e citar o nome de um cristão, por nome São Martinho. Então, São Martinho ele é considerado a personagem histórica de onde tem a gênese da capelania. Por quê? Porque São Martinho, ele, num certo dia, encontrou um mendigo que estava num dia de clima muito frio, e São Martinho, ele pega da sua espada, corta a sua capa, o seu manto que protege ele do frio, da neve, e corta essa capa com a sua espada ao meio, divide a capa, fica com metade da capa, e a outra metade da capa, São Martinho doa, presenteia esse mendigo para que a capa amenizasse as intempéries da natureza, esse frio que estava castigando este mendigo. Temos também um segundo pano de fundo histórico para entender a origem do termo, que remonta à época do século XVII, na França, com o rei Luís XIV. Então, quando existiam as batalhas, as guerras, as companhias ou as campanhas militares, o rei da França ele enviava uma relíquia real como símbolo da sua presença dentro de um pequeno oratório. Esse pequeno oratório de madeira recebia também o nome de capela. E este pequeno oratório chamado capela, onde guardava-se a relíquia do rei, era entregue nas mãos do sacerdote, porque este sacerdote ele ia junto com os soldados para a batalha. O rei, não indo, enviava sua relíquia, que ficava depositada nesse pequeno oratório chamado capela, que ficava na companhia, nas responsabilidades deste sacerdote, que também ia para a guerra com o intuito de fazer uma assistência religiosa aos soldados do rei. Então, estas são as informações de cunho histórico sobre a origem do termo capela, de onde vem a derivação do termo que hoje nós empregamos como capelania. Também existe uma outra expressão dentro desse contexto de capela no sentido de construção que fica anexa a um prédio principal. Por exemplo, no prédio principal de uma unidade militar existe uma pequena capela onde o capelão exerce as suas atividades de cunho religioso para dar assistência aos militares daquela específica companhia, assim também como no hospital, na escola, entre outros. Então, resumidamente, capela, capelania, tem este sentido, este significado. Muito bem, muito bem. Pastor Éder,
quando e como surgiu o interesse do senhor se tornar um capelão? Desde quando o senhor é capelão? A sua pergunta ela é muito oportuna, porque, como eu disse na minha apresentação, que eu estou na Assembleia de Deus desde a tenra idade, tenho 49 anos de idade, então 49 anos de Assembleia de Deus. Mas o interesse, a chama e o brilho nos meus olhos pela capelania surgiu quando? Através dos nossos alunos do curso de teologia, que me procuraram pedindo para que o Instituto Etnos oferecesse o curso preparatório de capelania. Então, através dessa demanda dos nossos alunos que me procuraram, surgiu aquele insight, porque eu não tinha, dentro do Instituto Bíblico Etnos, do qual eu sou reitor, essa prestação de serviço educacional. Então, esse insight surgiu por causa da demanda, os alunos ficaram me cobrando, e a partir dali eu fui estudar, eu fui me qualificar, eu fui fazer o curso, para que depois eu tivesse condições de trazer a capelania dentro da nossa instituição aos nossos alunos. Mas hoje a capelania que a gente está oferecendo, ela não é apresentada exclusivamente aos nossos alunos. Começou com eles, mas a mesma se expandiu para além da nossa instituição teológica. Certo. Pastor Éder, vamos supor, eu senti no meu coração, eu quero ir lá visitar alguém que eu não conheço, fazer uma obra no hospital. Eu quero chegar lá e falar, eu quero visitar, fazer uma oração. Eu posso ou precisa de uma carteirinha? Como que funciona essa questão? A sua pergunta é muito boa, porque algumas pessoas, para não generalizar e dizer que todas pensam assim, confundem capelania com visitação. A visitação faz parte da capelania, mas a visitação não é estritamente trabalho de capelania, porque a capelania envolve um contexto que está para além da visitação. Você fez um recorte dentro do ambiente hospitalar. Então, existem evangélicos, existem pastores, membros, leigos, que exercem o trabalho de visitação aos hospitais sem a credencial da capelania. Então, a gente precisa distinguir o que é visitação médica sem as credenciais do capelão, e o capelão, isto é, aquele que é oficialmente regularizado, regulamentado por lei e pelas credenciais, para que ele possa ter trânsito livre em ambiente hospitalar, como a irmã disse, como em outras áreas da sociedade. Então, para quem tem o objetivo de exercer o trabalho de capelania, a capelania hospitalar é uma grande porta que se abre, porque quando a gente faz capelania hospitalar, professora Silvana, o trabalho ele não é feito especificamente para o doente que está no leito. Além dele, doente que está no leito do hospital, a capelania hospitalar ela envolve os familiares do doente, os profissionais da área de saúde, começando com o porteiro, até o diretor da mais alta patente hierárquica daquele hospital, daquele pronto-socorro, daquele pronto atendimento, etc. Entre enfermeiros e médicos. Agora, como fazer a mecânica da capelania ser relevante em ambiente hospitalar, é aí que está o X da questão. Nós temos um trabalho que se chama NACS, dentro da capelania. NACS é uma metodologia norte-americana trazida para o Brasil, que significa Núcleo de Assistência ao Capelão. O que é o NAC como Núcleo de Assistência ao Capelão? Por que as pessoas fazem os cursos, irmã Silvana?
recebem o treinamento, recebem a credencial, recebem o certificado e vão fazer a visitação, enfim, dentro daquilo que elas imaginam que é o certo. Mas o NAC, que é o Núcleo de Assistência aos Capelães, é um trabalho de equipe que a nossa instituição Etnos, em parceria com a Universidade Evangélica da Flórida, traz a metodologia norte-americana para o Brasil, no sentido de criar um projeto de cunho espiritual e assistencial em ambiente hospitalar, para que o diretor daquele hospital, daquele departamento médico, aquele médico-chefe de uma UTI, ele receba uma assistência religiosa de um capelão que promova o quê? Um impacto social dentro do ambiente hospitalar. Porque se a gente fizer um projeto de capelania em ambiente hospitalar, para a gente entregar esse dossiê na mão da diretoria, que o objetivo nosso é ganhar as almas para Jesus, esse diretor que não é evangélico, ele não vai possivelmente abraçar o projeto, porque nós vamos falar numa linguagem bíblica e ele vive num contexto secularizado. Então, a estratégia do NAC, como projeto de assistência aos capelães, é montar um plano de ação para atender uma necessidade relevante daquele hospital. E aí nós temos que descobrir quais são os problemas daquele hospital para que o capelão que trabalha em ambiente hospitalar, ele possa trazer soluções em âmbito espiritual e também no sentido social para trazer o quê? Um impacto relevante naquele ambiente chamado hospital. Então, a complexidade desse trabalho envolve não apenas o trabalho da capelania hospitalar isoladamente, mas envolve também um trabalho de capelania hospitalar conjugado com outras esferas de capelania que a gente pode desenvolver aqui durante a live. Quais são elas? Gente, é muito mais abrangente do que eu imaginava. Sim, sinceramente, é que eu nunca, assim, me aprofundei no assunto, mas eu imaginava que era um curso, um preparo para visitas em hospitais ou cadeias, exército, nesses locais onde as pessoas, por algum motivo, estão passando um tempo. Mas eu descobri agora, estou descobrindo que é muito mais abrangente. Professor e pastor, que órgão que regulamenta essa questão da capelania dos cursos? Qual que é? Porque esse certificado, essa carteirinha, quem emite? Ok. Vamos então falar de leis. Eu estou aqui nas minhas mãos com a nossa Carta Magna, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, emitida em 5 de outubro de 1988. Os mais antigos lembram do Ulisses Guimarães, quando levantou assim, ó. É só buscar a imagem lá no YouTube que vocês vão verificar. O artigo 5º da nossa Constituição tem 78 incisos, professora Silvana, 78. Dos 78 incisos que pertencem ao artigo 5º, existem 3 incisos que são chave para a compreensão do trabalho da capelania. Eu preciso fazer a leitura aqui para dar a resposta fundamentado na Constituição. Então, é o artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Cultos religiosos também faz parte da capelania. E garantia na forma de lei a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Inciso 7º, do mesmo artigo 5º. É assegurada nos termos da lei a prestação, preste atenção, internautas, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, como foi citado aqui, hospitais, apesar que existe hospital civil e hospital militar. Entidades militares, de
internação coletiva. E aí vem a lei, que é a Lei 6.923, do ano 1981, que dispõe sobre o inciso 7º. O inciso 8º do artigo 5º diz mais: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de confissão filosófica ou política. E o inciso continua. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, ele rubricou aqui, em 14 de julho do ano 2000, a lei número 9.982, 14 de julho de 2000, a lei 9.982, que chancela, assina, rubrica, garante, confirma o exercício do trabalho do capelão e da capelã, conforme o artigo 5º e os incisos 6º, 7º e 8º da Constituição. Então, do ponto de vista jurídico, legal e constitucional, em nossa terra, em nosso Brasil, aí está a legalidade do trabalho do capelão e da capelã. Certo, pastor. E aí, no caso, o senhor estudou onde, quando o senhor fez o curso para capelania? Como que foi? Foi numa instituição, normalmente, que fornece curso de teologia também? Não necessariamente? Exatamente. Como eu havia dito no início da nossa fala, o Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor, ocorreu aquela demanda dos alunos que me procuravam querendo capelania, e eu não tinha essa prestação de serviço educacional. O que aconteceu? Nós, então, procuramos uma instituição idônea e credenciada nos Estados Unidos, que é a Universidade Evangélica da Flórida. É a Florida Leadership and Ministries University, que é a Universidade da Flórida de Liderança e Ministérios. Por que eu procurei a Universidade Evangélica Norte-Americana? Porque eu tinha, como tenho ainda hoje, uma visão que está para além das fronteiras do Brasil. Então, eu busquei uma universidade internacional, que é reconhecida pelo governo federal de seu país, e através deste curso que nós realizamos, nós, então, fomos formados, e a nossa credencial, como eu quero mostrar aqui, vamos ver se ela aparece bem aqui na tela. Está embaçado, dá para enxergar. Tá? Chaplain International. Então, aqui nós temos o registro feito nos Estados Unidos, Então, se eu for parado no aeroporto dos Estados Unidos, ou eu estiver dentro do país Estados Unidos, e o xerife ele pede a minha documentação, eu tenho o registro da capelania emitida pelo governo norte-americano, isto significa que dentro dos Estados Unidos e dentro dos países que têm relação diplomática com os Estados Unidos, nós, como capelães formados por essa instituição, temos portas abertas para fazer o exercício da capelania no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os países que têm relação diplomática com os Estados Unidos. Então, é uma oportunidade que eu busquei de fazer uma formação para além do pedaço territorial de nosso Brasil, para a gente ter, então, portas abertas. Tanto irmã professora Silvana, que hoje muitas pessoas que nos procuram fazem o curso no Brasil e depois viajam para outros países, mudam para outros países e exercem a sua capelania em outros países, mesmo sendo formados aqui, através da nossa instituição, que tem a parceria com a Universidade Evangélica da Flórida.
Muito bem. Antes da gente entrar na outra pergunta, vou fazer menção aqui, ó, Beatriz, minha mãe, boa noite na paz do Senhor, o pastor Samuel Rocha e Blog Teológico, eles também estão assistindo aqui conosco. Pastor Éder, nesses anos que o senhor tem de capelania, como reitor de um instituto também que fornece esse curso, todo mundo tem um perfil para capelão? Ou tem pessoas que têm mais não habilidade, tem pessoas que têm perfil e tem pessoa que não tem perfil? O que o senhor acha? Obrigado pela provocação, professora Silvana. O serviço de capelania é destinado para todos os crentes em Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, independente do gênero, isto é, homens e mulheres, independente de raça e etnia, brancos, negros, indígenas e amarelos, independentes da classe social, ricos, pobres, classe média, independente da posição eclesiástica, sejam obreiros, sejam leigos. Então, o trabalho da capelania é para todos os crentes em Jesus Cristo. Agora, basta que cada um desses crentes tenha a disponibilidade para fazer o trabalho de capelania, porque quando a gente ouve no Brasil capelania, a gente sempre lembra do quê? Trabalho em hospital e trabalho no presídio. Mas a capelania é um universo muito amplo que envolve diversas áreas. Por exemplo, a irmã citou o trabalho no hospital. Talvez alguém não se identifique com o trabalho em ambiente hospitalar, mas esta mesma pessoa pode exercer a capelania numa outra esfera, numa outra área da sociedade. Então, nesse sentido, como o universo da capelania é muito amplo, a oportunidade para todos os crentes que desejem atuar na capelania é uma grande porta de oportunidade que está aberta diante de nós. Porque este trabalho da capelania, é bom que eu destaque aqui, é aquele trabalho que não se faz em ambiente do templo onde congregamos, da igreja, comunidade local onde congregamos, mas é o trabalho que nós, evangélicos cristãos, realizamos para além das quatro paredes do templo religioso. É aquele trabalho que é feito fora do ambiente eclesiástico. É aquele trabalho que é feito na sociedade, diante desta humanidade que precisa ouvir a mensagem do reino de Deus. Certo, gente. Sinceramente, acho que o senso comum a gente já imagina fixa nos cultos, nos presídios, nos hospitais, mas quais áreas, pastor, de atendimento da capelania? Presídios, orfanatos, asilos, hospitais e exércitos, entre outros. Vamos usar um exemplo. No exército, um capelão... não sei se a gente pode usar essa terminologia, um capelão cristão. Porque existe capelão de outras religiões, é isso? Não apenas cristão. Como que fica essa questão ética? Pode se denominar cristão ou tem algum de religiões afro, um capelão espírita? Isso aí que eu não consigo ainda entender e muita gente também tem essa dúvida. Obrigado pela pergunta. Vamos voltar um pouquinho. Eu preciso voltar na história para a gente entender essa questão da religião no Brasil. Então, nós temos aí o Brasil colônia a partir de 1500. O Brasil Império começa com o grito do Dom Pedro lá em 7 de setembro de 1822. Só que antes de 1822... no dia 28 de janeiro de 1808, ou seja, 14 anos antes do grito do Ipiranga, 14 anos antes. O que acontece? D. João VI, o príncipe regente, ele decreta a abertura dos portos.
quebra o monopólio de Portugal com a colônia e abre-se, então, do ponto de vista econômico, a oportunidade para que outros países façam transações comerciais com o Brasil. Nesse momento da história, o Brasil é um país majoritariamente católico. Não existe o Estado laico. Mas com a abertura dos portos, quem está chegando agora a partir de 1808 no Brasil? Os missionários evangélicos que estão vindo como profissionais para trabalhar, mas eles vão trabalhar secularmente e concomitantemente eles vão o quê? Eles vão anunciar o evangelho. E através da igreja evangélica luterana que chega no Brasil e fixa, num primeiro momento, lá no Rio Grande do Sul, surge os primeiros capelães evangélicos, a partir do século XIX. Isso significa que até então a capelania era exercida no Brasil exclusivamente pelo sacerdócio da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso ainda existe até hoje. Os evangélicos vão ganhando espaço também dentro das mais diversas esferas da sociedade para exercer a capelania. Mas como a irmã me perguntou no sentido da área militar, a área militar envolve não apenas exército, marinha e aeronáutica, mas também envolve guarda municipal, corpo de bombeiros, defesa civil, envolve todo esse complexo de pessoas que trabalham na área de segurança. Então, o que acontece? Quando existe uma oportunidade, uma vaga de capelania em ambiente militar que se abre, é lançado a público, então, um edital de seleção. No edital de seleção, ou a Marinha, ou o Exército, ou a Polícia Militar, ou o Corpo de Bombeiros vai explicitar no edital as religiões dos capelães que eles desejam contratar, ou um sacerdote católico, ou um pastor evangélico, ou um rabino, enfim, isso vai estar explicitado nos editais. Então, no edital vem explicitado, acontece o processo seletivo e a contratação daquele que vai exercer a capelania em ambiente militar. E destacando que as outras capelanias que a gente pode falar ao longo da live, via de regra, professora Silvana, não são remuneradas. Via de regra, há as exceções. Todavia, capelania militar é remunerada. Só para a irmã ter uma ideia. A capelania militar em ambiente da Marinha, um capelão hoje, ele ganha em torno de 8 a 9 mil reais. O seu soldo inicial começa a partir desses proventos, de 8 a 9 mil reais. Agora, quando você sai do ambiente brasileiro e você vai para o ambiente norte-americano, o exercício da capelania nos Estados Unidos, seja em que área for, é remunerado. Então, você vê que o conceito e a compreensão de como que é o reconhecimento de um trabalho de capelania a partir de uma visão norte-americana é diferente da nossa realidade brasileira. Certo, muito bem. Há alguns anos eu vi mesmo um edital de concurso militar para capelão católico, né? Por isso que eu falei do mercado de trabalho, porque tem realmente concurso para isso, eu já vi. Vamos usar, no caso, esse exemplo de um capelão militar. O que ele faria, pastor, nesse serviço? Quais seriam as funções dele, no caso militar? Olha só, o trabalho de quem é capelão no ambiente militar é aquele trabalho de dar assistência religiosa a um militar que, via de regra, os militares são os profissionais que estão em altíssimo nível de estresse, porque trocaram tiros com o bandido, porque voltaram da guerra com traumas psicológicos,
Ou seja, há vários fatores e várias variáveis que trazem consequências psicológicas para quem exerce a sua função como militar, e nesse sentido, o capelão ele se apresenta como uma válvula de escape, um agente de transformação social que vai estar ao lado deste militar que está com as suas dificuldades psicológicas, mentais, etc., no sentido de ouvi-lo, aconselhá-lo, ler uma palavra da Bíblia, dar um alento, ou simplesmente estar ao lado para ouvi-lo, sem tecer nenhum comentário, e principalmente, o capelão ele não pode ser munido de preconceito ou de juízo de valor, porque no momento em que o militar vai desabafando e vai trazendo as particularidades do que aconteceu no campo, o capelão ele presta um juramento, assim como o médico presta um juramento. Já pensou? O médico faz um procedimento numa pessoa, opera a pessoa, e depois sai contando para as pessoas do seu convívio particular as intimidades ou as coisas particulares do corpo do seu paciente. Esse médico quebrou o juramento de Hipócrates e pode ser processado, sim. Da mesma forma, o capelão, ele precisa guardar a confissão e muitas vezes emprestar o seu ouvido para ouvir o desabafo, o choro de um militar que está em altíssimo nível de estresse, e alguns ainda, infelizmente, cometem atos de suicídio. Então, nesse sentido, o capelão ele pode e deve ser esse instrumento de Deus para essa comunidade que exerce o trabalho de militar para aliviar o estresse. Muito bem. O pastor, a sua relação com a capelania, ela é apenas nesse sentido de capacitação de outros, ou o senhor, na prática, trabalhou mesmo com a capelania? Eu trabalho nesse sentido que a irmã cita, no que diz respeito à capacitação, treinamento, mas como eu exerço a minha atividade acadêmica, tanto docente como discente, porque eu também sou aluno até hoje, eu desenvolvo a capelania estudantil no meu ambiente escolar, como discente e também como docente. Então, eu sou um ator social que, como reitor e professor, exerço a capelania docente, mas como aluno discente também exerço a minha capelania dentro do ambiente escolar. Gente, eu estou surpresa, é muito abrangente, muito abrangente. A gente vai precisar de muitas lives para falar desse assunto. Agora, enxugando, né? Trazendo aqui para o contexto religioso, no contexto aqui, igreja. Você conhece alguma igreja que tem um departamento estruturado de capelania? Não, Éder, porque eu não conheço. Você conhece? Veja bem, irmã Silvana, vamos falar do nosso ambiente pentecostal, porque esse canal é pentecostal. Nós somos pentecostais, mas até no ambiente das igrejas não pentecostais, as igrejas evangélicas históricas, nós não temos a notícia de um departamento específico de capelania, mas algumas igrejas, para não criar um novo departamento diante de tantos departamentos, podem inserir, aqui é uma dica, inserir a capelania dentro do departamento de evangelismo. É uma dica, ok? De visita também? No departamento de visita, não? Porque tem, né? Muitas igrejas. Exatamente. Só que, veja bem, a visita é visita. E o evangelismo,
o evangelismo ele é mais macro, porque dentro do evangelismo tem a visitação, tem várias variáveis no evangelismo. Então, eu diria que no sentido mais lato, mais amplo, dentro de evangelismo, capelania é uma sugestão, poderia ser inserido para não criar um novo departamento, porque é tanto departamento que tem na igreja, mas é claro, né, se o pastor da igreja tem a visão de criar esse departamento, nada contra, não é? Só que cada igreja, como tem a sua identidade, seus usos e costumes, então a gente poderia sugerir que a capelania fizesse parte do departamento de evangelismo. Porque, bem rapidinho, não sei se vai dar tempo, mas assim, a gente tem muitas áreas de capelania, por exemplo, aconselhamento na capelania, capelania empresarial, empresarial, hospitalar, que a irmã já citou, prisional, chamada também carcerária, a estudantil que eu citei, a militar citada pela irmã. Tem uma outra capelania que muita gente desconhece, a capelania do meio ambiente, que é o tema da sustentabilidade, está na ordem do dia hoje. Capelania assistencial, que pode trabalhar conjugado com a assistência social da igreja. Capelania esportiva. Existe um número grande de jogadores e atletas que precisam de uma capelania. E a capelania pós-desastre, que foi criada nos Estados Unidos depois de 11 de setembro. A Cruz Vermelha, junto com o Corpo de Bombeiros e junto com a Defesa Civil norte-americana, depois da queda das Torres Gêmeas, criou, junto com as igrejas evangélicas norte-americanas, a capelania pós-desastre. Tivemos agora um problema em Petrópolis, que foram as chuvas, os soterramentos, as casas destruídas, e muitas pessoas que perderam os entes queridos, e muitos que sobreviveram perderam tudo. E a iniciativa do governo federal, estadual e municipal, será que vai resolver o problema dessa turma? Porque eles podem até resolver o problema do ponto de vista financeiro e econômico. Será? Não sei. Estou aqui conjecturando. Mas aquele pessoal que foi desabrigado em Petrópolis precisa, depois do desastre, de uma assistência religiosa. E quem entra em ação ali é a capelania. Mas a capelania pós-desastre, ela tem que fazer esse trabalho em parceria com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros. Como se faz isso? A gente tem aqui no nosso trabalho da instituição o NAC, que é o Núcleo de Assistência ao Capelão, montando os projetos, os planos de ação de como podemos exercer uma capelania pós-desastre quando acontecem essas intempéries à natureza. Olha a situação da guerra na Ucrânia e na Rússia. Será que lá não há necessidade de uma capelania pós-desastre? Como é que está o psicológico, o emocional dessas pessoas com trauma durante e pós-guerra? É aí que o capelão entra para fazer a diferença. Muito bem, muito bem. Ó, estamos aqui com o Aparecido Silva, paz do Senhor a todos os irmãos. E a Silvia Cristina, pastor Éder, fez uma pergunta interessante, está na nossa pauta. Eu vou até falar agora, ó, e se eu quisesse ter esse treinamento e carteirinha, por onde começo? Qual a duração, local, onde ela pode fazer? Existe curso à distância lá onde o senhor é exatamente. reitor? Eu vou deixar o meu contato com a professora Silvana, porque quem não pode fazer presencial, eu estou aqui em Fazenda Rio Grande, que é região metropolitana de Curitiba. Só que a gente oferece o curso no Brasil todo. Tá? E a nossa instituição oferece o curso também fora do Brasil. Mas quem não pode fazer o presencial, a gente oferece o curso à distância. Então, eu vou deixar aqui o meu contato, viu, professora? Porque certo. Aí o que acontece? A pergunta da irmã, não pode fazer presencial? Pode fazer à distância. O preço do curso é um preço acessível, é um investimento que vale a pena no seu ministério. O curso é um curso que ele não é longo, extenso, mas depois que o curso é concluído, a gente precisa
trabalhar com o capelão que foi recém-formado para ele aprender a fazer o NAC, que é exatamente os projetos para ele trabalhar nas mais diversas áreas onde o Espírito Santo vai levar ele, seja na hospitalar, na prisional, etc, etc. Então, eu vou colocar aqui, ó, no chat, certo. E aí a professora fica à vontade, se quiser passar o meu contato para os seus internautas. O pessoal, já deixei aí na descrição do vídeo as redes sociais do pastor Éder, tá? Então, vocês podem entrar em contato com ele, tirar outras dúvidas, e aí ele vai colocar no chat também para ver especificamente essa questão do curso, tá bom? Colocou? Conseguiu, pastor, colocar? Eu coloquei no seu chat aqui da nossa sala virtual. Ah, deixa eu abrir aqui. Eu botei no chat da nossa sala digital. Ah, tá. Então, deixa eu ver. Isso aqui é novo para mim. Eu copio e colo aqui, é isso? E coloco. Copia, cola e põe lá no comentário do YouTube. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui, gente. Isso aqui eu nunca tinha feito, não. Deixa eu voltar agora para o outro chat. Comentários. Então, aqui, gente, é o telefone. É o WhatsApp esse, pastor? É o WhatsApp. É o WhatsApp para vocês. Porque sabe o que acontece, pastor? Tem gente que sente uma necessidade de fazer algo para Deus, mas nenhuma daquelas funções comuns, né, regulares da igreja, regente, isso, aquilo, não chama atenção, né, da pessoa. Ou se ela faz lá, ela não sente que está fazendo realmente alguma coisa muito importante, porque os sãos não precisam de médicos. Muitas vezes não está tão importante, ela não sente tão útil fazendo dentro da igreja. Aí eu quero fazer duas perguntas para o senhor. Tem algum versículo que o senhor fala, isso combina com capelania, isso é uma boa fundamentação para esse ministério de capelania, pensando no nosso contexto pentecostal, assembleiano? Ok. Eu esqueci de dar uma informação do curso. Se vocês fizerem as pesquisas no Google, as instituições que oferecem curso de capelania pede renovação da carteirinha todo ano. Renovar a carteirinha todo ano é pagar para essa instituição todo ano. Como a nossa credencial ela é norte-americana, a legislação dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, só pode renovar nos Estados Unidos uma única vez. Então, quem faz o curso com a gente só renova uma vez, e a renovação é 5 anos depois que fez o curso. Sobre a fundamentação bíblica, eu poderia citar para você, assim, capelania estudantil. Vamos para Atos dos Apóstolos. Paulo chega em Éfeso, fica 3 meses pregando na sinagoga, aí existe uma oposição, o púlpito da sinagoga não é mais franqueado para Paulo, e ele é convidado para sair de lá por livre e espontânea pressão. Aí ele ocupa um espaço de uma escola de um homem chamado Tirano. E por espaço de 2 anos, ele trabalha dentro da escola deste homem chamado Tirano, falando acerca do reino de Deus. E a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia em Éfeso coisas o quê? Maravilhosas. Se a gente estudar as viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda, a terceira, a única cidade que Paulo ficou mais tempo foi exatamente em Éfeso. Então, se a gente fizer uma aplicação do que Paulo fez na escola, anunciando o reino de Deus, a gente pode fazer essa aplicação no sentido de uma perspectiva de capelania estudantil. Porque na capelania, a gente não anuncia a placa denominacional. A gente anuncia o reino de Deus. A gente anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem. Gente, eu sou mais interessada ainda em capelania do que antes. Muito bom. Então, eu deixei aí no chat, ó, telefone com o código 44 99850 6520, curso de capelania. Vocês vão tirar todas as dúvidas, como que faz a matrícula, pagamento, duração. Entre em contato se você sente que você tem essa chamada para esse ministério, eu considero um ministério, né? Entre em contato com o pastor Éder, tá bom? E, gente, vai dar 10 horas, esse assunto rende. Me abriu
várias outras perguntas. É um leque, né, pastor? É um leque, é um assunto muito importante, muito abrangente. Eu percebi que eu nada sei de capelania, e é uma área para o futuro, eu me interesso muito, é muito interessante. Então, eu indico aí, pessoal, sigam aí o pastor nas redes sociais e também anote o telefone aí, você que tem interesse. A minha mãe falou que é muito importante para os nossos dias, e essa área. O Ivo Gomes, oi, Ivo, vou ler aqui sua pergunta, tá? Pastor, o Ivo Gomes está dizendo assim: que orientação é dada aos postulantes a capelã, para não tropeçarem diante de Deus, confundindo vontade de servir ao Senhor com chamado divino? Deu para entender, pastor Éder? Qual o nome do irmão que fez a colocação? Ivo Gomes. Repete, por gentileza, a pergunta novamente. Sim. Que orientação é dada aos postulantes a capelão para não tropeçarem diante de Deus, confundindo vontade de servir ao Senhor com chamado divino? Ok. Obrigado pela pergunta. Deus abençoe. A Bíblia diz que cada um tem que ficar na vocação em que foi chamado. Olha o meu caso. 49 anos de idade, 49 anos de evangelho. Somente agora, a partir dos meus 40 anos de idade, que Deus despertou em mim a capelania por uma demanda que aconteceu na minha escola teológica. As pessoas me procuravam. Ô, professor, não tem capelania aqui no Instituto Etnos? Eu falei, vamos orar. E nesse vamos orar, eu tive que orar e tomar uma atitude. Então, veja bem, eu já exercia o meu ministério como pastor e também como professor. Então, ali nós temos, no meu caso, o dom ministerial do pastor que eu exercia. E, aliado à minha chamada pastoral, eu hoje tenho a somatória de um serviço que eu presto no reino de Deus, que é a capelania em duas frentes, treinando pessoas para serem capelãos, e exercendo a minha capelania em um ambiente hospitalar. Então, é importante que na pergunta que o irmão fez, a pessoa ela faça as coisas com excelência. Não dá para você ser clínico geral e, ao mesmo tempo, pediatra, otorrino, gastro, dermato e cardiologista. Você tem que escolher uma especialidade. A capelania tem muitas áreas, que eu citei aqui. Das muitas áreas, se você tem o desejo de fazer esse serviço, você escolha uma área para fazer com excelência aquela área. E, ao mesmo tempo, você exerça o trabalho que você faz na obra de Deus. O que ele me perguntou é muito importante, porque nas igrejas existem pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos e não faz os 6 cargos com excelência, porque ele está o quê? Acumulado de funções. Então, a gente precisa ficar na vocação que foi chamado. E em cima desta vocação e deste chamado e da convicção daquilo que você tem para fazer na face da terra, você deve exercer esse trabalho, seja no ambiente dentro da igreja, com o cargo que você tem, ou seja no ambiente fora das 4 paredes, exercendo a capelania. Muito bem. Pastora Elisângela Tenório, ela disse que quer fazer esse curso e ela pergunta quanto que é. Aí o senhor é que sabe se quer falar a média ou prefere que ela entre em contato com o senhor, tá bom? Ok, ela pode entrar em contato no privado comigo, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas, em horário comercial, que eu tenho todo o carinho para atender a todos os nossos ouvintes, internautas deste canal. Ótimo. Gente, acabou. Por hoje é só. O pastor Éder é um homem muito ocupado, vocês sabem as várias funções que ele tem. E então a gente vai para as considerações finais dele, tá bom? Fica à vontade para fazer as considerações, pastor.
A minha gratidão a Deus, a minha gratidão pela sua vida, professora Silvana, parabenizá-la pelo tremendo trabalho que a senhora tem feito junto a este canal de grande importância. Minha gratidão aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência nesta live tão maravilhosa da capelania. E a minha mensagem de consideração final é: o capelão e a capelã é um agente de transformação social do reino de Deus. Então eu te lanço uma pergunta para a gente colocar cereja no bolo e acabar com a live. Qual o impacto, querido internauta, que você tem produzido através do reino de Deus nesta sociedade que você está inserido? Qual é o impacto que você está promovendo? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos dê saúde e graça, para que sejamos instrumentos do Espírito Santo para produzirmos um impacto que o reino de Deus se agrade e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Gente, meu muito obrigado para vocês que participaram aí do chat, que assistiram aí, ó, Samuel Rocha, ele falou que fez esse curso, é muito bom, é ótimo. Muito obrigado, pessoal do chat. Pastor Éder William, Deus te abençoe, muito obrigado por disponibilizar, muito obrigada por disponibilizar esse horário para falar com a gente. Deus abençoe, reforçando que as redes sociais do pastor estão aqui na descrição do vídeo. Paz do Senhor, eu vou continuar com vocês, pessoal, mais 5 minutinhos, eu vou dispensar o pastor, tá bom, pastor? Deus abençoe, até uma próxima live, viu? Amém. Gente, só mais um minutinho, por quê? Eu vou falar para vocês sobre a live da semana que vem. Então, a live da semana que vem, ela vai ocorrer na terça-feira, mas só que vai ser num horário diferente. Vai ser às 10h30, às 22h30, porque o nosso convidado, eu vou falar para vocês quem é, tá? Hoje eu vou falar. O nosso convidado, ele só consegue entrar na live assim mais tarde, né? Por conta do trabalho secular dele. O nome do nosso convidado é Maxwell Pinheiro Fajardo. Por que eu convidei o Maxwell para vir aqui? Ele tem um livro com um título muito sugestivo, Onde a Luta se Travar. Lembra daquele hino? Onde a luta se travar, no lance imprevisto. Mas sabe do quê? Uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Então, olha o título do livro. Onde a luta se travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Que luta? Será que são lutas, só apenas lutas contra o pecado, o mundo? Não, vocês vão saber que tipo de luta nesse livro que ele tem, né, publicado, e que ele estará aqui na próxima terça-feira, às 10h30. Lembrando que o Maxwell, ele é doutor em História pela Unesp, ele é mestre em Ciências da Religião, tá bom? Pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é membro do grupo de pesquisas do Protestantismo e Pentecostalismo da PUC São Paulo e da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. E ele sabe o que é? Ele é pastor também na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Peru, São Paulo. Você não vai perder, né? Então, gente, o que você faz? Anota aí a sua agenda, mas melhor ainda, ative o sininho, porque a YouTube vai avisar vocês, tá? Que tá chegando a live, tá chegando os novos vídeos, tá bom, gente? Obrigada a todos aqui da live. O Ricardo, eu tô olhando aqui, tá? Por isso que eu me distraí. Ricardo Rodrigues, ótima noite, da paz do Senhor a todos. Obrigada, Ricardo. E é isso, gente. É isso, foi muito bom. Queria que durasse mais, mas a semana que vem tem mais. E amanhã tem vídeo também, às 10 da manhã, às 14, tem vídeo aí várias vezes por dia. Muito obrigada, até a próxima live. Deus abençoe vocês. Tchau, gente!